Eu quero ler um versículo, amados, que está lá em 2 Coríntios 5,16. Nós vamos ler 16, 17, 18. Uma palavra muito breve, muito objetiva e muito poderosa da parte de Deus. O tema dessa mensagem é a ótica de Deus, amém? A ótica de Deus. Nós recebemos esse alimento pela manhã, muito bom, um ambiente muito favorável, na ceia de líderes lá no Parque das Américas hoje, muito, muito especial. Falei para minha esposa, que manhã especial que o Senhor reservou para nós. Deus é bom, amém? Fala para o seu irmão do lado, fala assim, Deus é bom. Fala assim, Deus cuida de você, irmão. Fala para ele assim, vai passar, tudo que é ruim passa, amém? Tem um texto que fala lá em Timóteo, amados. Nós vamos ler Coríntios, mas eu quero falar de Timóteo agora. Que fala para nós perseverarmos no Senhor, né? Perseverarmos no Senhor. E diz que essa perseverança, amados, é resistir ao dia mau. Essa perseverança é guardar a fé, porque quando tudo parecer errado, permanece porque vai passar, amém? E sabe por que o texto diz que vai passar lá em Timóteo? Diz assim, porque mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Mesmo que a gente pense em desistir, não vai dar mais, a palavra de Deus diz assim, persevere, porque Ele continua sendo fiel. E porque Ele continua sendo fiel? Porque Ele não pode negar a si mesmo. E hoje Ele habita em mim e em você. Coloca a mão no peito assim, ó, respira, ó. Diga assim, Ele habita em mim. Aleluia. O Espírito de Deus habita em você. Persevere, guarde a fé. Vai passar. Vai passar. Quando nós olhamos para a ótica de Deus, em 2 Coríntios 5,16 diz, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Próximo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga comigo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Volta no 16 para mim, por favor. No versículo 16 nós vemos o apóstolo Paulo dando uma direção para a igreja, e ele diz, por isso que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Ele está dizendo assim, a partir de agora, você não vai olhar mais para ninguém segundo a carne, com um olhar natural, amém? Ele está dizendo assim, a partir de agora, você que está em Cristo Jesus, diga para a pessoa que está do seu lado, você que está em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É crer em Jesus, amém? É crer em Jesus. Você crê em Jesus? Creio. Então você está em Cristo Jesus. E Paulo, então o apóstolo, ele está dando uma recomendação para quem crê em Cristo Jesus. E ele diz assim, por isso daqui por diante ninguém mais, a partir de agora, não vamos mais olhar para as pessoas de maneira natural, mas nós vamos olhar para as pessoas de maneira sobrenatural. Nós vamos olhar para as pessoas agora no Espírito. Ele diz, por isso, daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, amém? Nós não falamos de Cristo agora segundo a carne, como filho do homem, mas nós falamos de Cristo como aquele que
ressuscitou, amém? Aquele que hoje vive está, e à direita do Pai se assenta. Versículo 17: pelo que, se alguém está em Cristo, porque se alguém crê em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, fala para a pessoa que está ao seu lado, tudo se fez novo. Sabe o que significa isso? Significa que aquilo que aconteceu nos minutos anteriores a esse momento, já se fez novo no Senhor, na sua vida. Ah, mas aconteceu aquilo, não importa, você crê, se faz novo. Se faz novo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Paulo fala de Cristo nesse versículo, ele fala dele mesmo e fala de você. Paulo, ele traz esses 3 parâmetros nesses versículos. Ninguém deve ser olhado desta forma. Que forma? De forma carnal, de forma natural. Muitas vezes os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, mas o que o Senhor diz, essa não é a forma de enxergar. Diante da ventania, diante da situação, nós temos dificuldade em enxergar qual é a forma correta. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus passa uma recomendação para a igreja, e a recomendação é: não posso emitir uma opinião carnal a respeito de outra pessoa. O que seria uma opinião carnal? Seria uma opinião dizendo aquilo que os seus olhos estão vendo, e não com os olhos do Pai. Não da maneira que Jesus está vendo, não da maneira que o Pai está vendo, mas é aquilo que você está vendo nessa terra. Eu não posso emitir uma opinião natural de ninguém, amém? Eu não posso emitir uma opinião natural nem de mim mesmo. Por quê? Porque muitas vezes você vai lá e está com o seu corpinho cansado, e qual que é a opinião natural de você? Estou cansado. Mas qual que é a opinião de Deus sobre você? Uma opinião positiva que resulta em louvor, honra e glória. É isso que o Senhor tem. Esta é a realidade que você deve olhar para os discípulos. Esta é a realidade que você deve olhar para a sua célula. Essa é a realidade no qual temos que ter entre os irmãos. Quando nós estamos como igreja, amado, nós não escolhemos lado, amém? Eu estou do lado do Jorge, ou eu estou do lado da dona Rose, numa situação difícil que eles têm. Eu não tenho um lado, só existe um lado, e esse lado é Jesus Cristo, amém? Nós estamos todos do mesmo lado, todos tendo a mesma opinião como igreja do Senhor. Esta é a realidade que você deve olhar para ver os membros da família da fé. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas ali que têm uma dificuldade, seja na droga, seja uma dificuldade ali no compromisso, às vezes de caráter, com horário, com marcar e não cumprir. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, amado, o Senhor nos convida a não olhar de maneira carnal, não de maneira natural. Muitas vezes quando a gente está ali na célula e aí chega aquela pessoa embriagada, a gente pode ter a possibilidade de olhar de maneira ali natural e dizer: não tem jeito, esse cara já passou por 26 encontros e nada aconteceu, esse cara não tem jeito, nada vai acontecer na vida dele. Ou nós podemos olhar para ele e dizer: obrigado, Pai, por enviar essa semente até aqui. Ele vai prosperar, Ele dará 100 por 1, Senhor, obrigado por enviar essa alma até aqui. O Senhor fará uma grande obra, Ele vai largar essa cachaça, Senhor, e vai ganhar muitas vidas para Jesus. A ótica de Deus.
Você pode olhar para uma situação difícil, amado, para uma discussão entre pessoas, na igreja mesmo, e dizer: não tem jeito, não dá para resolver, não tem saída. Ou você pode dizer assim: o Senhor está na minha frente, e o Senhor está cuidando de todas as coisas. É o Senhor que resolve todas as coisas, é o Senhor que é a força, é o Senhor que é a paz, é o Senhor que é a alegria, e eu libero a palavra aqui nessa situação: haja vida. É a ótica de Deus, esta é a realidade. Toda vez que você olha de maneira natural, sabe o que acontece, amado, quando você olha de maneira natural para você mesmo? Tem pessoas que falam assim: faça uma avaliação de você mesmo aqui agora. Se você fizer isso de maneira natural, sabe o que você vai encontrar? Sabe a conclusão que você vai chegar? É que não existe nada de bom em você. Mas se você olhar de uma maneira espiritual, e você for olhar para você mesmo, mas com a ótica de Deus, você vai falar: eu tenho a mente de Cristo. E aí você vai falar: mas agora eu quero me analisar mais, eu quero enxergar mais com a ótica de Deus, como Deus me vê. Aí você vai ver: eu sou o corpo e templo do Espírito Santo. E se você vai pensar: nossa, que maravilhoso isso, eu quero me ver mais. Aí você vai perceber: eu tenho dons espirituais, eu sou selado pelo Espírito, eu fui separado por Deus para algo sobrenatural, para algo grande. E aí você vai parar para começar a analisar você mesmo com a ótica de Deus e vai ver: eu fui vivificado pelo sangue de Jesus, eu fui perdoado lá por esse sangue. E se você for analisar mais um pouquinho sobre você, sobre a ótica de Deus, e dizer assim: Deus, o que você pensa a meu respeito? Ele vai dizer: você é filho de Deus, você é o meu filho. Existe uma diferença muito grande, amados, entre você olhar para você mesmo com o seu olhar, ou com o olhar de Deus. Eu estou aqui, eu vejo as crianças andando, né? Parecendo um formigueiro. Aí eu tenho duas oportunidades: olhar com o olho carnal ou com a ótica de Deus, e dizendo 100 por 1, coloca zanzano para toda parte aqui, Senhor, multiplica isso, porque a sua paz está em mim. O Senhor é grande, e o Senhor nos convida a isso. Muitos, amados, entregam células, muitos entregam ministérios, porque olham para si mesmo natural. Está acabando não? Não vai não. Em nome de Jesus, eu repreendo todo corte nesse microfone, amém? Isso, libera aí, irmão, vai orando. A ótica carnal, amados, a ótica natural, sabe o que ela produz em nós? Quando você olha para uma pessoa, dá uma olhada aí para as pessoas, olha aí ao seu redor, isso, espia, olha a cor do olho dela, olha para ela e pensa: quantos anos será que ela tem? Pensa assim: quantos quilos será que ela pesa? Oh, oh, olhe para lá, vá olhando. Se nós olharmos entre nós, amado, como igreja, como família da fé, se nós olharmos um para o outro, se nós olharmos para a nossa família, para aqueles que nem aqui ainda estão, ainda não estão, se nós olharmos, amados, na maneira natural, na maneira carnal, sabe o que isso produz em nós? Desânimo e frieza.
dizendo: isso não é tão legal, aquela pessoa não é tão boa assim, aquela pessoa não é tão gentil assim, aquela pessoa não mede o que fala, ou não. Então, amados, o nosso convite por Paulo, volta no 16, por favor. Essa é a chave dessa mensagem, porque o que Paulo está dizendo aqui é algo muito precioso para nós. Ele diz assim que daqui por diante, amém? Daqui por diante, para mim e para você e para ele em Cristo, ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Por quê? Porque nós conhecemos segundo o Espírito, segundo a ótica de Deus, segundo aquilo que Deus tem. Quando eu tomo posse da palavra e eu creio que as Escrituras diz, quando eu começo a fazer essa mesma avaliação, mas na ótica de Deus e crendo no que as Escrituras diz, o que acontece? Existe avanço, existe um corpo unido, trabalhando pela mesma causa, lutando pelas mesmas coisas, crendo naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E o que o Senhor diz sobre você? Se você fechasse os seus olhos agora e pensasse o que o Senhor, o que o Pai pensa sobre mim, diz sobre mim, como o Pai me vê, qual que é a ótica de Deus para mim? Ele diz para você: você é co-herdeiro com Cristo, você é propriedade de Cristo, você é nova criação em Cristo, você é aceito no amado, você é membro da família de Deus, você pode fazer todas as coisas em Cristo Jesus, você é qualificado para compartilhar a herança. É assim que eu te vejo, é para isso que eu te liberei, é dessa forma que eu quero que você se contemple. É assim que eu quero que você veja as pessoas que eu envio até você, que clamaram e que me receberam como Senhor e Salvador, mesmo que de maneira carnal e natural você não enxergue isso, que nesta hora você receba a ótica de Deus. A obra de Deus, amados, começa com fé, e o processo dela é através de fé. O que é a fé? Projeta para nós, Hebreus 11:1. A Bíblia diz que você é nova criação, amém? Nova criação, é isso que você é. Em Hebreus diz que essa ótica, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que essa ótica aqui está no seu coração e você está crendo, mas você ainda não está vendo, ele está dizendo assim: essa caminhada é por fé. E você quer saber o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Apenas creia e libere e caminhe e avança. E agora creia, libera, avança. E agora creia, libera e avança. E agora creia, libera e avança em nome de Jesus. Gostou, né, Tiago? Aleluia, Jesus. O que diz lá em Hebreus, em 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, o que o Senhor disse? Paulo diz assim: a partir de agora eu não quero mais, nós não vamos mais olhar segundo a carne. Mesmo Jesus Cristo que conhecemos segundo a carne, agora não vamos mais olhar para Ele deste modo. Por quê? Porque o Senhor diz agora que Ele somos o quê? Coloca lá para nós, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É isso que nós somos, mesmo que não vemos. A fé é esse firme fundamento. Então, quando olhamos para Cristo, qual que é a ótica de Deus sobre a sua vida? Eu quero que, se você estiver vendo a sua célula por aí, se você estiver vendo alguém, o seu ente familiar, uma pessoa que você gosta muito, eu quero que você olhe para ela. Observe ela, amados. Por quê? Porque você e essa pessoa faz parte de uma grande obra de Deus. Essa é a ótica do Senhor. Essa é a ótica do Senhor para você. Sabe qual que é a ótica do Senhor?
é que você é um sacerdote de Deus, você é boca de Deus, você tem as mãos de Deus, você tem o olhar de Deus, você tem o abraço de Deus. Deus usa os seus pés, você às vezes nem nota isso, mas os seus pés começam a correr através de situações difíceis, para resolver essas situações. Talvez você nem perceba isso, mas é o Senhor guiando os teus passos, é a ótica de Deus sendo luz em tua vida. O que a palavra de Deus diz sobre você? Ele diz que você é participante da natureza divina. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre você? Ele diz que você é livre do pecado. Ele diz que você é liberto de toda a escravidão. Diz mais, diz que você é salvo das consequências do pecado, lá em Romanos 10:13, diz mais, diz que você é íntegro e santo nele. Diz que você é lavado, santificado e justificado nele. Ele diz que você é perdoado, ele diz que você é remido, ele diz que você é completo nele, ele diz que você é livre de toda má consciência, ele diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas qual mais é a ótica de Deus para mim, através da sua palavra? Ele diz que você é concidadão dos santos. Ele diz que você é membro dessa família de Deus, amém? É isso que você é isso que a palavra diz ao seu respeito. Caminhe com base na palavra e no poder do nome de Jesus Cristo. Toma posse, libera aí sobre a sua casa, toma posse, libera aí sobre o seu trabalho, sobre os seus dias, sobre o seu relacionamento. Libera aquilo que você é em Cristo Jesus, libera a ótica de Deus. Sabe como é que foi que Moisés passou o mar? Você sabe como que foi que aquele mar se abriu, amados? O mar está fechado, os egípcios estão vindo, mas o Senhor disse para Moisés, ele disse assim, lá em Êxodo 14 começa com Moisés dizendo, isso é maravilhoso, isso fala muito no meu coração, porque Êxodo 14 diz assim, diz o Senhor a Moisés, e aí fala assim, eu endurecerei o coração de Faraó, e sobre os seus cavalos e suas carruagens eu me glorificarei, diz o Senhor, amém? Ele disse, ele liberou a palavra, ele colocou a ótica dele na vida de Moisés, ele disse exatamente o que ia acontecer, a ótica de Deus. O que aconteceu? Faraó liberou o povo marchou, se colocou diante do mar, ficaram ali naquele momento. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o seu exército, seus cavalos foram atrás do povo. Na hora que começaram a encurralar o povo, olharam para a montanha e o povo disse, Moisés, você me trouxe para morrer neste lugar? Aí o Moisés olhou para um lado, viu o mar fechado, amém? Olhou para o povo murmurando, situação difícil, olhou lá para cima e viu o exército de Faraó. Isso foi o que ele viu, amém? No carnal, no natural. E aí ele foi para a ótica de Deus, trouxe à tona aquilo que o Senhor disse a ele, eu me glorificarei nos seus cavalos e nas suas carruagens, eu me glorificarei em Faraó. E aí ele olha toda aquela situação e diz, então vocês olhem mais uma vez para aquele monte, porque aqueles cavalos e aquelas pessoas, nunca mais vocês verão. E ele disse, Deus, e Deus disse, para que você me chama? Bate no mar com seu cajado. E o mar se abriu, e a ótica de Deus veio, amém? Existe uma ótica de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua célula. Existe uma visão de Deus que Deus já te deu. Por que Moisés passou? Por que eles passaram a seco, não caiu uma gota? Porque ele creu na ótica de Deus. Ele disse, é nessa direção, Deus, então eu vou. Nós olhamos para a palavra de Deus, amado, nós vemos lá em Gênesis 13, outra situação, abre para nós, eu quero ler essa, Cícero.
Gênesis 13, 5. A percepção de Deus, enxergar como Deus enxerga, isso faz toda a diferença. A palavra de Deus diz assim: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, porventura não é esta toda a terra, não está toda esta terra diante de ti? Rogo-te para te apartes de mim. Se tu escolheres a da esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a da direita, eu irei para a da esquerda. Aí no versículo 10, sabe o que diz? Diz que Ló levantou os olhos e viu a planície do Jordão. Ele olhou para lá e disse: terra seca. Ele olhou para lá e disse: planície, frutos, água, vida. Eu vou para lá. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Escuta aqui no verso 14 o que diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os olhos e olha deste lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda, diga comigo, toda esta terra que vês, te hei de dar-te a tua descendência para sempre. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que numa discussão qualquer que houve entre pastores, Abraão disse assim: nós estamos muito ricos, nós temos muito gado, nosso povo já é muito numeroso, já não tem mais como a gente conviver junto, a gente precisa multiplicar. Diga comigo, multiplicar. Amém? Por que nós multiplicamos? Porque a célula chega em 15, 16, fica aquele negócio louco, e todo mundo já começa a não se entender muito bem, fica difícil de administrar, então a gente multiplica. Amém? E aí Abraão disse para ele: está na hora de multiplicar, Ló. E aí disse para ele assim: para onde que você quer ir? E aí Ló olha para um lado, para o outro, terra seca e planície regada, árvores, passarinhos, e naturalmente ele faz uma escolha sem a ótica de Deus. Por que sem a ótica de Deus? Porque ele disse: eu quero o melhor para mim. Ele disse: eu quero o melhor para mim. Eu vou abrir aspas aqui, depois eu fecho e volto na história. Conta-se uma história, amados, de dois irmãos, no qual o pai morreu e eles receberam uma grande herança. E diante dessa herança, amados, havia ali um irmão que era solteiro, e havia ali um outro irmão no qual tinha uma esposa e tinha 2 filhos. E no momento da morte do pai, eles decidiram assim: o celeiro da esquerda fica para mim, o da direita fica para você, tudo bem? Tudo bem, entraram num acordo. Só que o irmão que era solteiro, depois da divisão e do acordo que fizeram, ele ficou pensando: meu Deus, o meu irmão ele tem esposa, ele tem 2 filhos, e eu sou solteiro, eu não preciso de tanta comida. Então, quando for 4 horas da manhã, eu vou pegar um saco
das minhas sementes e vou levar para o celeiro dele, para que não lhe falte nada. Amém? E aí, o outro irmão que tinha a esposa e 2 filhos disse: a minha esposa me ajuda no trabalho, os meus filhos estão trabalhando comigo no campo também, e coitado do meu irmão, que está sozinho. Então o que eu vou fazer? Às 3 horas da manhã, eu vou pegar um saco de semente meu, e eu vou levar para ajudar no celeiro dele. E com o tempo eles começaram a perceber que, por mais que eles levavam de um para... os irmãos, cada irmão passou a perceber que, por mais que ele pegava aquele saco e levava para o celeiro do outro irmão, quando ele olhava no outro dia, ele falava: meu Deus, prosperou. E o outro irmão com o mesmo sentimento: prosperou. E os dias foram passando, prosperou, 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 e eles não entendiam aquele mover. Até que certa madrugada eles se perderam no horário e se trombaram um com o outro. O que você está fazendo? Falou: pô, cara. E cada um explicou a sua história, e eles chegaram num acordo. Falou: pô, nós estamos com o coração tão amarrado no outro, que não sei porque a gente decidiu fazer 2 celeiros. Vamos fazer um celeiro só, e a gente compartilha de todo o alimento junto. E eles festejaram dessa forma junto. Amém? Coração generoso. Fecha aspas, volto para a história de Abraão, para que vocês entendam o que aconteceu. Porque Ló, de maneira natural, ele não teve a ótica de Deus, e ele disse: eu quero a planície, eu quero. Mas e Abraão? Abraão vai ficar com a terra seca. Mas Abraão, com o olhar de Deus, com a ótica de Deus, disse: qual você quer? Escolhe você primeiro. Por quê? Sabe a palavra que Abraão tinha? Aonde eu pisar, prosperará. Amém? Você tem essa palavra sobre a sua vida. Existe essa ótica de Deus sobre você. Aonde você pisar, aonde você entrar, aonde você tocar, toda palavra que você liberar, prosperará. Essa era a ótica de Abraão, e essa é a nossa ótica da igreja hoje. Isso é fantástico, fantástico. Caminhe com base nesse poder, nessa palavra de Deus para a sua vida. Não olhe para você, não olhe para os outros, amado, de ótica natural. Não olhe, não exija nada das pessoas, apenas creia naquilo que o Senhor começou na vida dela. E é o Senhor que contempla, é o Senhor que transforma, é o Senhor que gera, é o Senhor que faz. Quando eu olhar para um irmão da maneira que Deus olha para ele, amado, as coisas vão ter outra perspectiva. Pode ter certeza que você vai ter outra perspectiva da situação. Coloca para nós 2 Coríntios 3,18. Eu estou finalizando a mensagem, para nós ceiarmos e celebrarmos aqui a morte de Jesus até a sua volta. Em 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, diga comigo, todos nós, aleluia, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Como? Pelo Espírito do Senhor. Só esse mesmo. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo assim, que nós somos e vivemos num processo, amém? Esse texto diz, amado, de Moisés, que tampava o seu rosto, porque a glória dele era desvanecente, era uma glória passageira, era o que vinha e ia. Então ele tampou o rosto para que ninguém enxergasse que essa glória ia embora. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, para a igreja, todos nós com o rosto descoberto. Ele está dizendo: você não precisa cobrir o rosto, você não precisa esconder de ninguém, você não precisa fingir quem você não é. Por quê? Porque você é o filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é participante do reino. Nós temos recebido a esperança em Cristo Jesus. Nós temos, a palavra de Deus diz: eu venci o mundo, e será também. Nós recebemos do Senhor.
Nós fomos libertos do império das trevas e transportado, levado para o reino de Deus, para o reino de luz. É isso que nós somos. Ele está dizendo: você não precisa mais cobrir o rosto. Por quê? Porque eu te dou uma lista de no mínimo 100 itens do que você é hoje. Por quê? Porque você é nova criatura na ótica de Deus. Seu pai talvez não vai enxergar, o seu irmão não vai enxergar, talvez o da sua casa não vai enxergar, talvez o seu vizinho não vai enxergar, mas o Senhor está dizendo: eu tenho uma perspectiva ao seu respeito, eu tenho uma opinião ao seu respeito, eu tenho um olhar a seu respeito, e você é nova criatura, você é nova criatura, aleluia. Refletindo como um espelho, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo assim, ó, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Sabe o que ele está dizendo hoje? Ele está dizendo que hoje você é como um espelho, e você reflete essa glória do Senhor. Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Você vê a sua imagem sendo refletida, amém? Mas ele está dizendo assim, que hoje, quando você olha no espelho, você é como um espelho que reflete a glória do Senhor. Você não reflete mais quem você era, ele não reflete mais no âmbito natural, na ótica carnal quem você é, mas você reflete a glória do Senhor aonde você passar. Existe um revestimento de glória sobre a sua vida. Refletindo como um espelho, essa é a ótica de Deus, a ótica da palavra sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Sabe o que você é? Você é o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Sabe o que você é? Você é santo, amado, você é perdoado. Veja Jesus em você. Olha para o espelho e veja a palavra de Deus se cumprir. Olha para o seu casamento, olha para a sua esposa, olha para os seus filhos e veja a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Lembre-se do lamaçal, lembre-se de onde o Senhor te resgatou e veja o Senhor cumprindo a palavra de Deus na sua vida. Isso é só o começo da ótica, daquilo que Ele tem sobre você. Por isso que Paulo disse: eu não posso enxergar segundo a carne, eu não posso caminhar no meu dia a dia, eu não posso estar aqui com os irmãos, eu não posso ir para as celas, eu não posso encontrar pessoas que se prostituem na rua, pessoas que se drogam na rua, eu não posso encontrar pessoas alcoolizadas no meu dia a dia e olhar segundo a carne. Mas nós somos chamados a olhar segundo o Espírito, segundo aquilo que o Senhor tem, segundo o amor do Pai. Quem somos em Jesus? Quais são as promessas de Deus para nós, amados? Quer saber qual que é a promessa de Deus para você? Eu vou falar uma promessa de Deus. Abre lá em Marcos 10, 28, se quiser abrir na sua Bíblia. É isso que o Senhor tem para você, é isso que você é nele. Ele tem prazer, tem satisfação em compartilhar e te abençoar. Um dia, quando Pedro disse a Jesus, né? Nós tudo deixamos e te seguimos, Jesus lhe respondeu. E Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Segura aí. Talvez o seu pai já tenha dito para você: você não para em casa. Quando é as coisas da igreja você faz, quando é aqui em casa você não está nem aí. Você vive mais lá agora do que aqui. Talvez seja isso que você esteja escutando, mas estou te dizendo, existe uma promessa sobre a sua vida, e você vai receber 100 vezes mais. Talvez exista um momento especial lá na sua casa, que até é importante para você, mas aí você vai para a hierarquia do amor, né? Eu amo tanta gente ao meu redor, e dentro dessa hierarquia, quem eu amo em primeiro?
Quem eu coloco em primeiro? Aí você começa a se organizar. E diante de uma decisão muito difícil, você diz: meu Deus, o Senhor vai ser o primeiro, eu creio no Senhor. Talvez as coisas aqui que eu esteja chegando não estejam tão bem em casa, as pessoas estão cobrando de mim, está exigindo de mim, está dizendo: pô, você não passa o final de ano mais comigo, você não está mais nas festas de aniversário, você não está mais aí com tempo para ficar de lero-lero. O Senhor tem uma promessa para você. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba, quantas vezes? Abre para mim Salmo 128, 1. Cem vezes mais. O Senhor tem para nós, amados, apenas temos que o que? Crer nisso. Crer na ótica de Deus, crer naquilo que o Senhor tem para nós. Existe uma promessa, fala para o irmão do seu lado, fala: existe uma promessa para a sua família. Isso é bom demais. Nós amamos as nossas famílias, amém? Nós amamos, presente de Deus para nós. Salmo 128, 1, nós vamos até o 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha o que ele diz da tua mulher: a tua mulher será como a videira frutífera, aleluia, aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será, diga para o seu irmão: será abençoado. Diga para ele: você é abençoado. Diga para ele: a sua família é abençoada. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os teus filhos, e verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Quem tem neto aí? É promessa de Deus, amém? Quando você olhar para o seu netinho, você diga: é promessa de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, você fala: grande é a promessa de Deus para a minha vida, viu, Miguel? 7, 8, mais promessa de Deus. Estou assustando o Miguel, ó. Hoje perguntaram para mim assim: vai ser 5, João? Aí eu falei assim: claro. Falou: nossa, tá diferente da última vez. O que está acontecendo lá? Está meio assustada. É promessa, amém? Sabe qual que é a promessa de Deus para mim? É lindo ver a minha menininha correndo aqui, é lindo, é maravilhoso, é promessa de Deus também. Falou com os filhos. Mas a garantia de Deus é que ainda eu vou ver os meus. É isso que o Senhor, essa é a ótica de Deus para mim. Eu estou vindo, estou ali, o ladrão vai me assaltar. No momento que ele me assaltar, o que eu vou pensar? Eu vou ver os meus netos. Nada vai dar errado nisso. Nada vai dar errado. Amém. Eu vou ver os meus netos, é a convicção, é a ótica de Deus ao seu respeito, sobre a sua casa, sobre a sua família. Filipenses 4,19, aqui para a gente finalizar. Essa é uma promessa para o homem, nós temos compartilhado muito dela. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, diga comigo, suprirá. Amém, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. É maravilhoso a vida com Jesus. É maravilhoso, é demais, é demais. Mesmo que os meus olhos não vejam, os meus ouvidos não ouvem, está tudo bagunçado, nublado, não estou entendendo nada, Jesus. Mas você é maravilhoso. Eu sei que o final dessa história é o único que pode proporcionar um final feliz.
É o único, não existe conto de fada, mas existe um Jesus Cristo que ressuscitou e hoje vivo está, e que nos garante uma ótica, um olhar positivo ao nosso respeito. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque de pé em nome de Jesus. Pega na mão desse seu irmão que está do seu lado aí, e olhe para ele com ótica de Deus, com olhar de Deus, com olhar sobrenatural. Sobrenatural, olhe para ele. Aleluia, Jesus. Eu quero que os irmãos da ceia venham me auxiliar. Pega na mão do seu irmão, ministra na vida dele a ótica de Deus, como Deus, fala para ele como Deus o vê. Aleluia, Jesus. Vai ministrando, vai declarando, vai orando por ele, vai liberando sobre a vida dele a ótica de Deus. Vai liberando a ótica de Deus, vai falando o que Deus diz a respeito dele, as promessas de Deus para a vida dele. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do seu trabalho. Essa é a garantia do Senhor. Você vai comer, você vai ser suprida. Você está indo trabalhar? Você vai trabalhar amanhã cedo? Deixa eu te dar uma certeza, você vai ser suprido através do teu trabalho. O Senhor está abrindo as portas. O Senhor está derramando sobre a sua vida. O Senhor tem uma ótica, tem uma percepção sobre o seu respeito. Vai liberando sobre a vida do seu irmão, vai declarando, vai orando por ele, vai orando, vai declarando força, vai declarando paz. Aleluia, Jesus, nós declaramos o Senhor, como o Senhor nos vê, Ele te vê com a mente de Cristo. Você é o corpo e o templo, você tem os dons do Espírito, você é selado pelo Espírito. Aleluia, vai fluindo diante de Deus, vai agradecendo a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Xalabarabaranda leberia surianda labaranda lebere baranda labanai. Canturianda lebere baranda lebene. Vai exaltando, exalte aquele que vive. Exalte. Exalte, exalte, exalte. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós somos impactados pela tua presença, pelo teu amor. Pode servir nos irmãos. A palavra de Deus diz em Lucas 22:19. Lucas 22:19. Acende essa última luz aí só, por favor. Isso, para os irmãos se orientarem nos copinhos. 22:19 diz: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Em Cristo Jesus nós encontramos vida. Em Cristo Jesus nós encontramos saúde. Sabe o que Ele pensa? Sabe qual é a ótica de Deus sobre você? Você é curado, você é sarado, você é transformado, você é bendito, bem-vindo, tu és bem-aventurado. Jesus Cristo entregou o seu sangue, Jesus Cristo entregou o seu corpo e bradou ali na cruz: ali está consumado. Sabe o que estava consumado naquela hora? A vitória sobre o pecado. O pecado foi derrotado no sangue. A palavra de Deus diz lá em Isaías
que o menino nos nasceu, um filho nos deu. A palavra de Deus diz que o governo está sobre os seus ombros. Diz: ele será chamado Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Você não está só, meu amado. Você não está sozinho nesses sonhos que você tem, nesses planos que você tem. Jesus Cristo diz: fazer isso em memória de mim. Você é o centro deste lugar, Jesus. Tu és o centro das nossas vidas. Você é o nosso respirar, Jesus. É em memória de Ti, em memória da cruz, da justiça. Da justiça. Nós bendizemos o Teu nome santo, nós Te glorificamos, Jesus. Nós Te glorificamos, Jesus, neste lugar. Aleluia. Lucas 22:19. Portanto, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo. Sabe, esse pão que vocês estão aí na mão simboliza o corpo de Cristo. Obrigado. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Tu és o centro. Nós discernimos o corpo de Cristo nessa hora, e nós reconhecemos o Teu sangue sobre a nossa vida. Nós reconhecemos o corpo sendo partido, nos trazendo saúde. Tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Hoje, amados, nós compartilhamos aqui o corpo e o sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque na ótica de Deus, todo aquele que crê em Cristo Jesus é propriedade dele. A palavra de Deus diz que você é precioso para Ele. A palavra de Deus diz que Ele tem ciúmes de você. Deixa eu te dizer algo. Quando você tem algo, um objeto, e você gosta muito desse objeto, você permite que as pessoas maltratem esse objeto? Trate de maneira relaxada esse objeto? Se é assim que você permite? Quando você tem uma pessoa que você ama demais, você se sente bem por alguém maltratar essa pessoa? A palavra de Deus diz que nós, eu e você, somos propriedade dele. Sabe o que significa, amados? Significa que Ele tem zelado pela sua vida. Ele tem zelado pelos teus, aqueles no qual você ama. Ele tem cuidado. Obrigado. Todos pegaram? Pegaram, irmãos? Amém? Eu te convido a trocar o seu cálice. Agora troca o cálice com alguém, e você vai dizer para ela a ótica de Deus sobre ela. Amém? Diga para ela como Deus vê ela. Diga para ela o que ela é em Deus. Aleluia. Aleluia. Existe uma ótica de Deus sobre você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Ao compartilharmos do cálice, ao comermos do pão e compartilharmos do cálice, que os nossos olhos sejam cada dia mais os olhos de Deus, que os nossos ouvidos seja cada dia mais o ouvido de Deus. Se você deseja pedir perdão para alguém, amado, essa é a hora. Se você começou a enxergar como Deus enxerga essa pessoa, você pode pedir perdão a essa pessoa. Você pode sair do seu lugar, entregar seu cálice para ela e dizer: eu tenho uma aliança contigo.
Eu peço perdão para você. O Espírito tem liberdade. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Pode comer e em seguida pode beber. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você pertence a Deus. Você é participante da natureza de Deus, natureza divina. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta noite, por esta festa da colheita, pela prosperidade, pelos frutos, pelas vidas. Multiplique em nosso meio, traga mais, que possamos ganhar, Senhor, esta região, este bairro. Obrigado, Jesus Cristo, por este ministério de louvor, pelos líderes deste lugar, pelos anfitriões, pelos líderes de treinamento, pela família de Deus que existe aqui. Obrigado, Senhor, pelas meninas, pelos irmãos que decoraram este lugar, que prepararam essa mesa, Senhor, de frutas para a igreja, para o Senhor. Que o Senhor seja louvado e exaltado enquanto nós vivermos. Enquanto nós vivermos, conheçam a Ti, reconheçam a Ti. Obrigado, Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Diga a ele, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia.